Vitor Ferreira do Amaral devido a um acidente que ocorreu ali na região do Tarumã. Infelizmente, não há opções de deslocamento, o motorista precisa ter muito mais atenção agora. Plaza Eco Resort Capivari, desfrute de bons momentos em família, com todo o conforto e segurança que o momento exige em um Eco Resort cercado pela natureza nas montanhas do Paraná. Faça sua reserva. Jovem Pan no trânsito. Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Notícias. Se mostra que tá certo. Entretenimento. Esporte. Vamos com calma. Canal Kids e muito mais. Conteúdo novo e ao vivo todos os dias para você ver e rever. Baixe agora e aproveite. É de graça. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser. Tudo está tão diferente nos últimos tempos. O mundo mudou, assim como o nosso estado e a nossa cidade. Nós mudamos. Mudou o jeito de pedir comida, de conversar e de trabalhar. O jeito de paquerar, de interagir com a família e de se informar. Somos impactados por milhões de informações diariamente e sabemos que mais do que nunca, a informação é uma arma poderosa. Tem o poder de construir e, em época de tantas fake news, de destruir. Estamos vivendo esse momento com você. Por meio do nosso sinal em Curitiba, 103,9, e das nossas plataformas digitais, vamos dar ainda mais valor ao que importa e o que faz a diferença. Viva a informação. Viva o Paraná. Viva nosso povo e a nossa gente. Viva. Viva a Jovem Pan. A rádio número 1 do Brasil. Muito bem, estamos de volta agora aqui na nossa live no YouTube, youtube.com/Jovem Pan Curitiba. Bom, estamos de volta aqui, Mark. O pessoal já tá aqui pegando no meu pé aqui já. Vão lá pra ouvir o som do negócio, viu? Mas tem que ir mesmo. Eu fui na pedreira, tava bem legal. Tava bem ótimo, bacana mesmo. Também. Tá bem bacana, não? A experiência do drive-in é fantástica. É fantástico. Se você não foi ainda, agora você tem duas opções. E uma que é R$50 ainda. Ingresso a partir de R$50 você pode parcelar em 3 vezes. Então, assim, não tem desculpa. O Rafael Santos tá falando assim: bom dia, não esquece da linha verde, Terribas. 4 coisas. Tem a linha verde também que, né, tem que terminar lá. O pessoal outra obra começou. Ela começa, aliás, a linha verde começa lá atrás como eixo metropolitano pelo Taniguchi, daí o Beto rebatizou para linha verde, daí já passou o Beto, já passou o Duque, já passou o Frute, vai passar o Greca e ninguém termina a obra. Pois é. A pirâmide de Egito foi construída mais rápido. De verdade, vai acontecer. O pessoal tá falando aqui sobre essa questão da linha verde. Bom dia, fala mais do furacão. Já falando. Parem de enrolar, chamem o candidato de hoje. O pessoal já tá ansioso aqui. Rebatizou para linha verde. De ontem. Daí já tá passou o comentário o do Mark lá no Rick Mais. Acessem lá o rickmais.com.br e tem toda a análise da entrevista de ontem e também as outras entrevistas. Vamos voltar agora aqui pro nosso FM. Jornal da Manhã, Paraná. 7h45. Repita. 7h45. E o Jornal da Manhã Paraná está fazendo uma série de debates com os pré-candidatos à prefeitura aqui da capital dos paranaenses. O convidado de hoje é Fernando Francischini, do PSL. Para tratar de forma isonômica, todos os pré-candidatos têm o mesmo tempo, 20 minutos. Todos os partidos com mais de 10 parlamentares na Câmara Federal foram convidados a participar. Bom dia, Francischini, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan Curitiba. Bom dia, Max Souza, bom dia, Rafaela, Terribas e todos os ouvintes da Jovem Pan. Feliz com o convite e disponível para um debate que eu venho esperando há bastante tempo sobre a cidade, sobre a minha candidatura. Eu acho que é muito importante a presença aqui hoje. Para candidato, a primeira pergunta é a mesma a todos. O que te faz acreditar que está habilitado para ser prefeito de Curitiba? Qual a sua experiência de gestão, não só a curricular, mas a de vida? O que o senhor apresenta aos curitibanos? O que lhe dá condições de administrar uma cidade com quase 2 milhões de habitantes? Bom, eu quero inicialmente me apresentar. Eu sou Fernando Francischini, sou delegado da Polícia Federal licenciado, ocupando um mandato parlamentar, casado com a Flávia que é advogada, veio da Polícia Federal também, como eu, pai de 4 filhos, o Felipe, que é deputado federal, o João, que é publicitário, o Fernandinho vai fazer o Enem o ano que vem, e o Bernardinho, que é uma criança especial. É um anjinho azul que é uma luz na nossa vida. E eu tenho no meu currículo 2 cursos superiores,
Sou formado em Direito, formado em Segurança Pública, é um bacharelado da Academia Policial Militar do Guatupê, especializado em combate ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, e a última na FAI. Estou terminando um curso de gestão pública especial que a FAI montou, um curso para quem tem vontade de ser candidato em eleições majoritárias. Eu, como vocês sabem, já fui oficial do Exército, oficial da Polícia Militar, comandei a RONE aqui em Curitiba, o COI, depois fui agente e também delegado da Polícia Federal. Então são 30 anos de concursos públicos, muita dedicação e estudo. Ocupei funções importantes como Secretaria de Estado da Segurança Pública aqui no Paraná, a primeira Secretaria Municipal de Combate às Drogas, que foi aqui em Curitiba, já se fazem quase 10 anos, e a experiência de gestão pública é evidente. Gerenciei grandes estruturas, né, no poder público, com muitos servidores e sempre sem nenhum problema com o Tribunal de Contas, com licitações, quer dizer, uma ficha limpa. Os meus mandatos são 2 de deputado federal, com grandes votações, somando meus 2 mandatos de deputado federal. São quase 300 mil votos de deputado federal e, na última, 427 mil votos, quase 500 mil de votos de paranaenses que confiaram um mandato para que eu fosse a Brasília, que eu viesse na Assembleia Legislativa representar uma novidade, uma nova maneira, e eu tenho comandado a CCJ. Lá em Brasília, para mim, eu faço questão de ressaltar, eu fui numa época de enfrentamentos, de confrontos. Fui um dos autores do impeachment, dos pedidos de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, fui um dos líderes da aprovação da Lei de Combate ao Crime Organizado, que criou a delação premiada lá atrás, tanto usada pelo juiz Sérgio Moro e pela Lava Jato para prender antes intocáveis, políticos também poderosos. Então isso traz um currículo, uma experiência que eu acho vital nesse momento, não só a experiência legislativa, mas experiência também no poder executivo em grandes funções. Minha vida e da minha família, que é uma família cristã, foi toda construída em Curitiba, Mark. Então, para mim, é um orgulho dizer que eu construí carreira, construí a minha família aqui, e eu sinto que com essa história de vida, com esse meu currículo, chegou a hora também de eu servir Curitiba, de eu retribuir tudo que Curitiba fez por mim, pela minha família, e eu venho construindo já há alguns meses uma pré-candidatura a prefeito da cidade, e esse é o momento. É um momento importante da gente debater a cidade e os projetos que podem funcionar nos próximos anos. Francisquini, a sua candidatura é para valer? Eu pergunto isso porque nos bastidores políticos muito se comenta que é só espuma e que você queria, na verdade, indicar a sua esposa para ser vice do atual prefeito numa nova eleição. Isso procede? A Flávia é candidata a vice do Greco ou você é candidato? Como é que tá isso, de verdade? Veja, me orgulha muito a disputa que fazem pela minha esposa, porque mostra que a minha candidatura é muito forte. Querem me tirar da candidatura e é impossível. Eu aproveito aqui, demonstrando, eu trouxe para você, em primeira mão, a data já da convenção do lançamento da minha candidatura a prefeito. Então, dia 12 de setembro, às 9 horas da manhã, em local que nós vamos divulgar ainda, já está convocada a convenção do PSL, lançando a minha pré-candidatura a prefeito. A Flávia está fazendo um grande trabalho nos bastidores, construindo o meu programa de ação social, junto com pessoas importantes que conhecem a cidade, como o Provoparo, o Instituto Pró Cidadania, a FEMOCLAN, que é a Federação das Associações Comunitárias. Então, a participação dela será como pré-candidata a vereadora, e por isso foi importante a minha presença aqui hoje, que é o que mais fazem, tentar dizer que eu não sou candidato, tentando desmontar politicamente uma campanha. Acho que fizeram com o Ney Prevô nas últimas semanas a mesma coisa. Mas é que nas últimas eleições o senhor sempre ia sair e na última hora recuava. Nessa vai, então. Na do Senado, na última, na verdade, eu não tive a vaga. Eu tentei até o último minuto. O presidente Bolsonaro decidiu, nos últimos dias, apoiar abertamente o governador Ratinho Júnior. Hoje eu vejo que foi uma decisão acertada. E eu procurei Ratinho Júnior para obter uma das 2 vagas do Senado. E, infelizmente, ele já estava adiantado com as convenções quase no fim e tinha 2 candidatos. Então, quem conhece legislação eleitoral sabe que o candidato a governador, naquele momento, só poderia lançar 2 candidatos ao Senado. Eu dei um passo para trás, mas foi um passo importante, né? Um passo que deu estabilidade para que eu pudesse ter essa votação recorde, um respaldo enorme das urnas
e que serviu até para alavancar, porque eu pude andar as ruas de Curitiba. Ficar na Assembleia Legislativa me proporcionou conhecer melhor a cidade. Pré-candidato, o senhor é um crítico às ações da prefeitura nesta pandemia. Na cadeira de Rafael Greca, o que o senhor faria de diferente? Veja, quase tudo. Eu acho que ele fechou cedo demais e abriu por pressão política depois e pressão dos setores. Quer dizer, ele não tinha critério. Depois, ele deu 200 milhões de reais, vai chegar nisso aproximadamente, para os empresários do transporte coletivo, seus amigos. E diminuiu a quantidade de ônibus na rua. Ou seja, ele, com o seu planejamento, propagou mais o vírus no começo, com os ônibus superlotados e em menor quantidade. Ele não fez testagem em massa, ou seja, testou a população para poder fazer um isolamento seletivo, ou seja, isolar quem está contaminado, isolar grupos de risco. E o pior de todos, Mark, fechou 30% dos postos de saúde. O que ele fez com isso? Todo mundo que tinha algum problema de saúde, que é normal isso, teve que ir para o mesmo lugar que estava alguém na fila com Covid para ser testado, para saber se os sintomas eram ou não eram. E piorou tudo. Ele mandava para casa. Vocês mesmos já viram nas redes sociais. Olha, eu cheguei no posto de saúde e lá me mandaram voltar para casa com sintomas. Quer dizer, contaminou a família inteira. Quer dizer, mandou isolar e mandou quem está contaminado com sintoma para casa. Ou seja, não tinha um sistema de prevenção montado. E a última, o grande finale dele, foi proibir, como se fossem médicos, o uso da hidroxicloroquina. Eu não sou, assim, um defensor doente da hidroxicloroquina, nem contra. Eu acho que cada médico sabe o histórico do seu paciente e decidir se ele deve usar ou não. Mas não a administração. Os profissionais de saúde de Curitiba têm feito um trabalho exemplar, se multiplicado. Mas a administração da saúde tem errado demais. Por exemplo, o lockdown, vamos chamar de lockdown, que aquilo foi lockdown, não foi medida para conter. O lockdown arrebentou com a cidade. Já estava 4 meses que não tinha um grande índice de morte ou de fechamento. De repente, no frio que todo mundo sabia, piorou. Ele não criou as vagas. Rafael Greca, se você estiver me ouvindo agora, amanhã responda aqui para o Mark. Cadê as 1.000 vagas de UTI da Covid? Viraram 300. E agora vão virar 1.000 mortes em Curitiba, Rafael Greca. É isso que nós cobramos. Você teve 4 meses para fazer vagas de UTI e chegou na reta final, só tinham 300, teve que decretar um lockdown. Esse lockdown quebrou um monte de empresas na cidade, deixou milhares de desempregados. Essa é a conta do Rafael Greca. Pré-candidato Fernando Francischini, do PSL. Vamos trocar de assunto, falar de mobilidade urbana, que é um tema que preocupa muito os curitibanos. Primeiro, o transporte coletivo, que já foi referência lá atrás, hoje não é mais. O que fazer para melhorar isso? E o metrô, o famoso metrô, está na sua pauta de projetos ou outra solução é possível? Primeiro, eu tenho uma novidade em primeira mão para vocês, guardei essa também. O pensador do meu plano de governo, que está já há meses trabalhando comigo, é o ex-prefeito Cássio Taniguchi. Ele topou com a equipe técnica que trabalhou com Jaime Lerner muitos anos e escrever pela primeira vez um plano de governo para Curitiba. Nós estamos pensando Curitiba para muitos anos, não para um mandato só. São obras que vão encher os olhos dos curitibanos, porque nos últimos anos a gente só viu asfalto, a gente não viu uma grande obra de relevância, uma obra de mobilidade. O metrô já não é mais viável em Curitiba, passou o tempo. É caro demais e não vai ter viabilidade. Se o próprio transporte coletivo com ônibus já não está funcionando, está em queda de número de passageiros, imagina um metrô, o custo dessa obra, o tempo, então não é mais viável. O ex-prefeito Cássio Taniguchi, que é um engenheiro do ITA e que fez uma grande administração, está escrevendo um plano de mobilidade que vai virar referência de novo no país. Eu, quando assisto à apresentação, claro, não vou contar o plano aqui, porque senão nós vamos ter multiplicação das minhas ideias. Mas com certeza a gente vai ter outras entrevistas e você vai notar o tamanho do que a gente está escrevendo. Algo de encher os olhos que me anima muito, porque eu acho que nós vamos trazer para Curitiba de novo a inovação, tecnologia, ações de impacto nacional. Bom dia, pré-candidato, tudo bem? Eu vou trazer aqui 2 perguntas de ouvintes, que os ouvintes estão participando bastante. A Valéria Ribeiro deixou um comentário dizendo durante a sua apresentação que o senhor tem a família inteira na política e fez uma crítica, dizendo que o senhor seria mais um político profissional. Então, quero saber como é que o senhor responde a essa presença da família toda na área da política. E também o Joacir de Almeida pergunta se o senhor vai usar o dinheiro do fundo eleitoral. Bom, eu sou um delegado da Polícia Federal e era comum
que os filhos fossem para a Polícia Federal. Só que quando eles começaram a ter idade, o pai era um deputado e era referência. O filho do médico, quando o médico é um bom médico, quer ser o quê? Médico. O filho do engenheiro, olha a empresa do pai dele, quer ser engenheiro. O Felipe, hoje, que é deputado federal em Brasília, é um dos grandes políticos nacionais com a idade que ele tem, comandou a reforma da Previdência do presidente Bolsonaro, aprovou pela primeira vez na história na CCJ a reforma tributária que agora vai ser discutida na comissão especial. Então é um orgulho enorme quando falo que, com todas as polêmicas, hoje ele é um dos nomes da bancada nacional, que dirá nacional, virou o líder do PSL, num trabalho do presidente Bivar, do PSL, numa reaproximação forte com o presidente Bolsonaro, mostrando que nós estamos se juntando de novo pelo país. Eu acho que deixar para trás o que passou e olhar para frente. E, por outro lado, o fundo. Eu sou muito sincero, não tenho meias palavras em sabonetear nada. Eu votei contra as duas vezes que foi a voto no Congresso. Defendi, usei a tribuna para dizer que eu era contra. Mas, na sequência, nós acabamos também com a doação das empresas privadas. Não tem mais de onde tirar dinheiro para fazer campanha. As pessoas físicas não têm o costume no Brasil de fazer como nos Estados Unidos, participar. Então, qual é a nossa decisão aqui em Curitiba? Eu vou usar o mínimo necessário para fazer uma campanha digna, honesta, e nós vamos criar um portal de transparência para divulgar cada gasto para as pessoas que gostam ou que não gostam, poder acompanhar o que eu estou fazendo com o fundo partidário. Tá certo. Pré-candidato Fernando Francischini, do PSL, convidado de hoje na série de entrevistados que estão disputando a Prefeitura de Curitiba. Educação, como é que você planeja cuidar da educação de Curitiba, que vem caindo nos últimos anos? Curitiba já foi a primeira nos índices, hoje é a quarta. Como é que você está vendo isso? Veja, os professores hoje estão desmotivados, né? Eu acho que a falta de estrutura para as escolas, a falta de capacitação para os professores, o corte do plano de carreiras, de carreira dos próprios funcionários. Imagina você trabalhar, se dedicar, defender a meritocracia como o Greca fez e depois você suspender por várias vezes sequenciais. Tem que chegar num denominador comum do que financeiramente é possível e o que não é possível. Mas eu acho que o professor desmotivado, a qualidade da aula cai, o número de atestados médicos se multiplica e isso é culpa da administração, que tem que ter um jogo de cintura. Eu me sinto com o dobro de obrigação na área de educação, de mostrar resultados. Por tudo que eu já passei nessa área, eu como delegado que dava palestras em escolas, era responsável por tirar a droga da porta das escolas, dos filhos das pessoas, eu tenho que mostrar o dobro dos outros candidatos. Eu acho que tudo se foca em melhorar a infraestrutura, melhorar a qualidade do ensino para que a gente volte a ser referência nacional do IDEB. Geração de empregos, essa é a principal preocupação de quem hoje está na pandemia. Como é que a Prefeitura pode ajudar o mercado a se recuperar? Veja, é o carro-chefe da minha proposta. É um plano de reconstrução econômica para a Prefeitura de Curitiba intervir em geração de empregos, mas principalmente ajudar as pequenas e microempresas. Eu faria diferente do Greca, que usou 200 milhões de reais do fundo de reserva do orçamento, quer dizer, dos nossos impostos. De vez de eu ajudar só as empresas de transporte coletivo, como ele fez, eu dividiria isso num grande fundo de aval para que as pequenas e microempresas pudessem buscar empréstimos. Não deixaria, como ele tem feito, as pequenas e médias empresas irem para cadastro de inadimplentes, a cartório porque não pagou imposto e ficar com o nome sujo. Esse é o momento de estender a mão. Eu falo que eu sou muitos anos visto como braço forte na segurança pública. Bandido aqui não vai ter vez, em Curitiba é a área que eu sei tocar, mas tem que ter a mão amiga. A prefeitura não pode ficar assistindo todo mundo quebrar na cidade e não ter um auxílio emergencial para ninguém. Eu acho que esse projeto de reconstrução econômica vai passar por um grande programa de refinanciamento das dívidas, principalmente de IPTU, de ISS, vai passar por um programa da prefeitura retirar o nome das pessoas que estão inseridas em cadastros de inadimplência, de ações, e ajudar a reconstruir. Nós vamos ter que criar um movimento para que Curitiba volte a ser um centro de atração de empresas. Hoje é Ponta Grossa. Se você olhar, o prefeito Marcelo Rangel faz um grande trabalho lá. Mais empresas foram nos últimos anos para Ponta Grossa, grandes empresas, geração de emprego, do que para Curitiba, que está num eixo, no hub, muito maior do que Ponta Grossa. Pré-candidato, o senhor é do PSL, que é o antigo partido do presidente Bolsonaro. O senhor vai usar a alcunha de candidato do Bolsonaro em Curitiba? Veja, eu sou o candidato do Francischini.
Eu quero o apoio do Bolsonaro, eu quero o apoio do Ratinho Júnior e de todos que olhem o meu plano de governo e entendam que eu estou fazendo algo de bem para a cidade. O meu alinhamento todos sabem, eu sou conservador, eu sou alguém que é liberal na economia e que defendo todas as bandeiras. Eu não sou um alienado do Bolsonaro, eu sou um aliado. Tudo que é bom do Bolsonaro eu vou defender como eu defendo nas minhas redes sociais. E o que não é bom, eu ajudo a construir propostas e saídas. E não sou um crítico daquele que critica por criticar. Tanto que todas essas minhas críticas ao Rafael Greca, eu sempre coloco com propostas. O que eu faria no lugar dele? Bom, eu não fecharia o comércio. Criaria medidas restritivas para deixar o comércio funcionando. Eu não diminuiria o horário. É uma burrice fazer isso. Diminuir o horário, você faz o ônibus ficar mais lotado. Você tem que aumentar o horário do comércio para que as pessoas possam ter várias opções de ir. Agora, tudo que foi feito foi através, infelizmente, a contaminação gigante foi transporte coletivo, bem onde ele põe todo o dinheiro do caixa. Nessa disputa entre Bolsonaro e Sérgio Moro, que são dois atores importantes na discussão política brasileira e ainda mais na curitibana. Curitiba é a capital da Lava Jato. Como é que você se posiciona? Veja, eu sou amigo pessoal dos dois. Eu sou o que está numa situação mais difícil. Um amigo de 20 anos, coordenei várias operações como delegado da Polícia Federal, em que o juiz Sérgio Moro era o grande parceiro, decretava as prisões, buscas, julgava os casos. É uma amizade pessoal. E o presidente Bolsonaro da mesma forma. Antes de todos esses deputados que falam de Bolsonaro chegar, se você olhar as fotos de 10 anos atrás, estou eu e ele sentados sozinhos, isolados da maioria, no plenário da Câmara dos Deputados. Diz a sabedoria que eu aprendi do meu pai, um italiano daqueles antigos, que em briga de dois amigos você dá tempo ao tempo. E é o que eu tenho feito. Não quero tomar partido nem de um nem de outro, mas sim esperar que o tempo possa ser senhor da razão. Eu gosto muito dos dois. Candidato, o senhor está numa posição hoje de deputado, né? É a mesma situação que está a Cristiane Aredi e também o Luizão Goulart. Essa pergunta foi feita para eles. O que garante ao eleitor curitibano de que, se votar no senhor daqui 2 anos, o senhor não vai abandonar essa posição de prefeito para ir para uma outra posição? A chance é zero. Meu sonho de muitos anos era disputar a prefeitura da cidade que me deu todas as oportunidades. Eu tenho me dedicado 24 horas por dia para construir um grande plano de governo. Eu vejo, da mesma forma que o governador Ratinho Júnior, que depois de muitos anos, as mesmas famílias tradicionais da política passarem por Curitiba, o Greca está indo para o 3º mandato já. Chegou a hora de uma novidade, de alguém com vontade, energia, que queira trazer coisas novas para Curitiba. Imagine ganhando a prefeitura de Curitiba e completando um sonho, se em 2 anos eu vou sair da prefeitura para disputar com o Ratinho Júnior, que é meu amigo também, se vocês se lembram. Quando o Ratinho estava sozinho numa eleição municipal para Curitiba, o escudeiro dele, que apagou a luz do comitê quando ele perdeu o 2º turno junto com ele e com o pai, fui eu. Então a chance é zero de eu disputar uma eleição com o Ratinho Júnior perto da parceria que nós temos hoje. A gente acompanha aqui na entrevista que o senhor tem um tom crítico, mas num fogo moderado, né? Não está no fogo alto. Assim. Imagina se fosse alto. A gente vê que tem candidatos que já vêm para essa eleição com críticas mais duras, principalmente à atual gestão. Agora, como o senhor diz que considera que a sua candidatura também é muito forte, obviamente vem muitas críticas em direção ao senhor e a gente já acompanha aqui nas redes sociais, cada vez que isso acontece, se resgata aquela imagem do senhor no chamado caveirão lá da Assembleia Legislativa para aquela votação, né? Em que aí as pessoas acabam dizendo que foi uma forma dos deputados se esconderem para fazer a votação ou fugirem por medo da população. Então, queria saber que tom o senhor vai adotar aí para a campanha, já que vamos ter uma campanha diferente esse ano. Veja, infelizmente houve confronto. Não tem como se evitar um confronto quando tem 30 mil manifestantes, professores que tinham direito de manifestação, e 3 mil policiais do outro com ordem judicial para evitar uma depredação. Não é culpa dos professores, não é culpa dos policiais, mas existiam grupos infiltrados, vocês mesmos divulgaram aqui, grupos infiltrados que queriam o quebra-quebra, políticos que tinham interesse em ter vítimas para poder usar esses nomes, e são muitos deles que não voltaram reeleitos. Eu fui julgado também nas urnas, com 500 mil de votos quase, depois de tudo isso. Eu acho que o importante é a gente aprender, e eu aprendi muito com o episódio, como evitar confrontos, como dialogar mais e mais e mais para evitar que tudo isso aconteça. Eu acho que tudo que aconteceu naquele dia serviu de ensinamento não só para mim, mas para a minha vida. A Flávia, pouca gente sabe, quando eu conheci ela, ela era professora de matemática. A mãe ainda até hoje é diretora de escola. Então eu vivi dentro de casa o que muitos policiais e professores viveram. O marido era policial, a esposa era professora, ou
o marido era professor e eu tinha policiais femininas que estavam dos dois lados. Foi muito difícil para todos nós, mas não tivemos nenhuma vítima fatal. E a gente tem visto que esses mesmos grupos radicais, há poucos dias, queimaram a bandeira do Brasil na frente do Palácio, no Centro Cívico. Era um movimento pacífico de combate ao racismo. E os grupos radicais infiltrados estragaram a manifestação das pessoas que ali estavam. Rafael Greca enfrentou a mesma coisa que o governador Beto Richa enfrentou. Manifestação na frente da Ópera de Arame, que precisou da polícia, na reforma da Previdência. Então, acho que nós temos que dialogar ao máximo, é isso que eu aprendi. Mas, infelizmente, o confronto ocorreu naquele dia. Candidato, rapidamente, aqui que o tempo está encerrando, mas outra questão recorrente em torno do seu nome, mais ligada ao seu filho, é aquela nota apresentada no famoso Gato Preto. Como é que foi a discussão em casa sobre esse assunto? Eu falei para ele se não tinha um restaurante para ele ir quando ele voltou. Ele voltou de Londrina, de um evento que eu estava, inclusive com o presidente Bolsonaro. Chegou de madrugada e parou para comer, né? O único lugar que ele achou aberto. Quem conhece a noite de Curitiba sabe que um dos poucos que ficam até de manhã. O que eu achei que ele foi guloso demais, né? Ir num restaurante 5 horas da manhã para comer. Mas não foi nada, uma nota, eu não lembro nem de que valor, mas algo ínfimo que não mancha uma trajetória maravilhosa que ele está tendo lá em Brasília. Pré-candidato, 30 segundos para o senhor falar com os curitibanos. Veja, eu sou candidato a prefeito de Curitiba porque eu amo essa cidade. Isso não é exclusividade do Rafael Greca amar a cidade. Na verdade, ele ama só a cidade, a física. Para as pessoas, ele torce o nariz, principalmente as mais humildes. Eu quero governar Curitiba para todos os curitibanos, principalmente para aqueles que mais precisam da prefeitura. E eu quero construir isso com as pessoas. A gente tem andado nos bairros, conhecido os problemas, ouvindo quem mais precisa. E eu acho que essa é a melhor forma de administrar a cidade, com altivez, com vontade, com energia. E é isso que eu coloco à disposição, esse currículo que eu apresentei hoje, essa história de vida, e uma maneira verdadeira e firme. Não tem meias palavras, é sempre direto o que eu penso. Fernando Francischini, pré-candidato do PSL à Prefeitura de Curitiba, quero agradecer a sua presença aqui na Jovem Pan. Marcos Souza, muito obrigado. Queria agradecer você, a Rafaela e o Terribas por me receber nessa manhã, colocar nossas redes sociais, a nossa atuação à disposição de todos e agradecer ao ouvinte da Jovem Pan que nos acompanhou essa manhã. Muito obrigado. Agora, 8h09. Repita. 8h09. Isso aí, vambora, né, Tê? Vambora, né? Fechou. A gente volta amanhã cedinho aqui na programação da Jovem Pan. Você que pegou aí o jornal pela